Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Estou falando aqui com vocês nessa sexta-feira, dia 8 de maio, 4h30 da tarde. Boa noite para quem for me ver de noite, bom dia para todos. Belo dia hoje, belíssimo aqui em Porto Alegre. Nós estamos há quase meio ano em estiagem aqui no Rio Grande, já disse para vocês, prejudicou terrivelmente a nossa safra de grãos de verão aqui, soja, milho, arroz nem tanto, porque o arroz é irrigado aqui no Rio Grande do Sul, mas a de soja, principalmente, o Rio Grande do Sul é um dos maiores exportadores do Brasil e produtores, a quebra foi de 50%, uma estiagem muito longa aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento o céu está completamente azul, já vem assim há meses, sol claro, mas muito frio, hein? Muito frio aqui em Porto Alegre, muito frio, coisa de ter acordado de manhã aqui, como dizem os gaúchos, já disse para vocês, coisa de renguear o Cusco, né? De fazer tremer o cachorro, né? Cusco aqui é cachorro, renguear é tremer. Então tem essa expressão gaúcha aqui, tá frio de renguear Cusco. É isso aí, senhores, muito frio aqui. Eu estou bem agasalhado aqui, estou confinado em casa, continuo no meu bunker aqui, estou falando com vocês nessa sexta-feira para... Fiquei meio que hibernando essa semana, aí vocês devem ter percebido. Aí. Quem acompanhou o meu último comentário aqui, claro, deve se lembrar que eu usei uma expressão tipo assim, olha, estou sentindo o cheiro de pólvora no ar, né? Nesse final de semana eu posso dizer para vocês que eu não estou sentindo cheiro de pólvora, né? Na semana passada, quando eu fiz o comentário, no sábado principalmente, realmente o clima político estava, social até eu diria, pesado, né? Já está pesado por causa dessa pandemia aí, do vírus chinês, mas a questão política estava muito grave, né? Um circo muito forte em cima do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro tinha acabado de se demitir, nós tivemos alguns acontecimentos assim que me deixaram com as barbas de molho, né? Aquela decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que continua em vigor aí para investigar o próprio presidente da República, né? Ameaçando conduzir mano militar, 3 ministros militares do Palácio do Planalto, numa arrogância inadmissível desse decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que está para se aposentar em novembro, e, por certo, quer sujar sua biografia antes de sair. Mais do que já sujou o Saulo Ramos no seu livro de memórias. Isso estava pesando no ar. Né? Também a própria demissão do Moro ali, a reação da imprensa, tentando armar um escândalo e encontrar razões para iniciar um processo de impeachment contra o Bolsonaro, a mídia cada vez mais ouriçada, aí, porque está em crise não apenas por causa da pandemia, mas porque há 1 ano e meio, desde o governo do Bolsonaro, não consegue meter a mão em verbas públicas, né? Não consegue, de jeito nenhum, é uma abstinência muito grande, aí é insuportável para determinados jornais, televisões, rádios, blogs, sites, que não conseguem sobreviver longe das tetas do governo, que, aliás, coisa que não consegue fazer a maioria dos nossos parlamentares do Congresso Nacional, empresários, empreiteiros, patrimonialistas, que desde 1500 vivem pendurados nas tetas do governo, do Banco do Brasil e da Receita Federal. Enfim, de todo esse eixo do mal aí. Né? Eu boto tudo isso numa panela só, o eixo do mal. Mas esse era o clima político no final da semana passada, né? Bom, mas de lá para cá, pelo menos até segunda-feira, no domingo mesmo, segunda-feira, o que se percebeu foi, principalmente no domingo, uma carreata de proporções gigantescas em Brasília, manifestações gigantescas em Brasília, e declarações fortes do presidente Bolsonaro, dizendo, chega, uma espécie de chega, agora chega, hein? Na segunda-feira já o ministro da Defesa, o general Fernando, tirou uma nota no mesmo tom. Chega, né? E o general Mourão também, olha, chega, hein? Vamos lá, hein, pessoal?
Pessoal, aí os poderes da República têm que trabalhar de uma forma mais harmônica. Né? 2 dos 3 poderes da República não estavam e não estão fazendo isso, que é o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? Que são os alvos agora dos protestos que desde o final da semana passada estão ocorrendo com ênfase em Brasília. Então nós tivemos essa semana, e o que aconteceu? Aconteceu que o Supremo Tribunal Federal, ele mesmo, baixou a bola, né? O ministro Marco Aurélio Mello, que já está ali há séculos no Supremo Tribunal Federal, que é um parlapatão, mas esse parece que entendeu o recado, inclusive mandou até uma proposta para o ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, para não deixar mais que ministros do Supremo Tribunal Federal, de maneira monocrática, ou seja, sozinhos, decidam sobre questões fundamentais relacionadas com as ações do governo e do Congresso. Ainda não houve uma decisão para essa mudança do regimento interno, mas ela virá. E será inevitável, porque, de alguma forma, será preciso conter esses arroubos aí de ministros como o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Celso de Mello, o Ricardo Lewandowski, enfim, esses ministros aí, que estão cada vez botando as unhas mais de fora. Essa semana eles ficaram um pouco mais calmos aí, tá mais calmo. O próprio Dias Toffoli ontem, na quinta-feira, recebeu lá em Brasília uma comitiva de empresários e de ministros capitaneados pelo capitão Bolsonaro, né? Ele recebeu o recado, Bolsonaro insistindo ali que é preciso cuidar, sim, da vida das pessoas, mas tem que abrir a economia. Né? Hoje mesmo no meu blog, polibiobraga.com.br, eu estou passando a informação ali de que a indústria automobilística brasileira teve uma queda de produção no mês agora de abril de 99,3%. Ou seja, não funcionou. Olha, a indústria automobilística, o grosso dela está em São Paulo, que é a locomotiva que move este país industrial. O que esses industriais foram lá falar para o Dias Toffoli, junto com o Bolsonaro? Nós vamos quebrar. Quer dizer, aí muita gente pode dizer assim, como disse o presidente OAB, mas como? Nós estamos preocupados com o CPF. Ele não está preocupado com o CNPJ, porque provavelmente ele não precisa do CNPJ. Agora, os brasileiros todos, os que estão trabalhando com carteira assinada, se não tiver CNPJ, ou seja, se não tiver empresa registrada, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem salário, não tem renda. Vai morrer de fome no meio da rua. Eu sei que muita gente quer isso aí para estabelecer o caos e com isso poder derrubar o governo Bolsonaro, mas não vão levar. Não vão levar. Né? Então, essa semana desanuviou bastante a situação no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Muito embora o Rodrigo Nhonho Maia tenha traído miseravelmente o que combinou com o ministro da Economia no âmbito daquela ajuda de estados e para municípios, 125 bilhões de reais, que não é pouca coisa. O que eles tinham combinado, os dois? Eles tinham combinado que a Câmara dos Deputados iria aprovar, dentro desse pacote, uma medida congelando os aumentos salariais, não os salários, nem parcelando, mas congelando os aumentos salariais de todos os servidores públicos por 2 anos. Está todo mundo se sacrificando. Os servidores públicos, em todas as instâncias, eles estão com o emprego garantido, com a renda garantida e com a aposentadoria garantida. Mas os trabalhadores da iniciativa privada não estão aí perdendo emprego, perdendo renda todos os dias. De modo que, para que pudesse cobrir esses 125 bilhões de reais que teriam que sair do governo federal, tem que haver algum tipo de coisa. De onde é que vai sair esse dinheiro? Dinheiro não nasce em árvores. Tem gente como o Lula, que é um irresponsável, achando que tem que emitir moeda. Emitir moeda, nós já estamos careca de saber aqui no Brasil, que é altamente inflacionário. Isso não funciona. Não funciona. As pessoas vão acabar pagando pato. De modo que alguém vai ter que cobrir. Não tem jantar de grátis. Então, como é que vai pagar esse jantar aí? Exatamente congelando por 2 anos, que vai dar exatamente esses 125 bilhões que serão transferidos para cobrir os rombos de governos estaduais e municipais que perderam receita agora durante esse período da pandemia. Cobrir por pelo menos 2 ou 3 meses, porque se passar disso aí não tem como cobrir. Né? Aliás, perda de receitas que muitos governadores, como o de São Paulo, estão produzindo por conta deles mesmos, fechando tudo. Então, me parece que essa semana, para o governo Bolsonaro e para o Bolsonaro, ela está terminando melhor do que começou.
E eu tenho a convicção de que daqui para frente vai ser assim. Eu acho que vai ser assim. Por fim, queria dar uma notícia para vocês, acho que mais curiosa do que outra coisa, a respeito da pandemia, né? Claro, a mídia tradicional toda faz um escândalo todos os dias a respeito do que está acontecendo aqui. Hoje eu vi, inclusive, os jornalões passaram a informação de que, ora, vejam só, o Brasil agora ele já tem mais mortos do que a Bélgica. A Bélgica estava em 8º lugar e agora passou para o 7º e o Brasil está em 8º lugar. Oh, um escândalo! Em toda a mídia brasileira. Estamos pior do que a Bélgica. Olha, senhores, por favor, a Bélgica tem 11 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quantos mortos tem a Bélgica? 8.521. O Brasil tem 9.307, praticamente igual. Um país de 200 milhões de habitantes tem um número de mortos iguais aos da Bélgica, que tem 11 milhões de habitantes. E, no entanto, a mídia toda faz um escândalo desses números aí. Eu aprendi, já bem jovem, no jornalismo econômico, que números você usa como você achar melhor. Monta a equação de acordo com o que você quiser. Né? Os resultados é que não são iguais quando os fatores são iguais. Né? E, nesse caso, os fatores são absolutamente desiguais. Né? Por que essa gente não estabelece um comparativo, por exemplo, com a situação dos Estados Unidos, que são países que têm população, não é bem igual, mas, digamos, 200 milhões do Brasil, perto de 400 milhões dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão com 1.600.000 casos. O Brasil está com 137 mil casos. Ou seja, os Estados Unidos têm 10 vezes mais casos de infectados do que o Brasil. 1.600.000 contra 137 mil. E mortos? Os Estados Unidos estão com 75 mil mortos e nós estamos com 9 mil mortos. É quase 10 vezes mais. Estabeleço, então, seria mais fácil estabelecer uma relação como essa. Por último, eu quero passar uma informação que eu busquei esta manhã aqui, que é muito curiosa, que é sobre o caso de Porto Alegre. Porto Alegre tem o primeiro lugar no mais baixo índice de letalidade no Brasil. Em 2 meses, nós temos aqui apenas 17 mortes em Porto Alegre. Né? É uma situação muito confortável, a de Porto Alegre, onde eu estou aqui. 500 casos, mas tem mais de 300 já curados. Mas 17 mortos. Né? E, claro, os jornais todos os dias ressaltam o número de mortes que estão ocorrendo aqui em função do vírus chinês. Essa é a tônica de todo o noticiário escandaloso que ocorre aqui no Brasil. Mas hoje eu estou transmitindo a seguinte informação, anote aí para vocês, no meu blog polibiobraga.com.br. Vocês podem não acreditar no que eu estou falando, mas entre ali no meu blog, polibiobraga.com.br, e verifique os números que eu estou disponibilizando ali. Em Porto Alegre, morrem cerca de 800 pessoas por mês. São 5 mil no ano. De todos os tipos de doença. Né? O que mais mata, metade de todas essas mortes, 400 por mês, dos 800, é coração e é câncer. Bom, então morrem 800 pessoas por mês aqui em Porto Alegre, todos os meses. Eu hoje peguei dados do sindicato das empresas funerárias aqui de Porto Alegre e elas passaram a seguinte informação. Olha, no mês de março, nós tivemos uma redução do número de mortos em Porto Alegre, em comparação com o mesmo mês de março do ano passado. Quer dizer, março do ano passado não teve vírus chinês, março deste ano teve vírus chinês. E, no entanto, com vírus chinês em Porto Alegre, este ano, no mês de março, adivinha o que aconteceu? Aumentou o número de mortos aqui no total em Porto Alegre? Não, caiu 10%. E em abril, a pandemia já estava muito mais forte. O que aconteceu? Cresceu o número de mortos aqui em Porto Alegre? Não cresceu, caiu 10%. Alguém consegue explicar o que está acontecendo? Eu, sinceramente, só posso atribuir esse escândalo todo que está sendo feito aqui no Brasil a um fator de ordem tremendamente política. É isso que está acontecendo. Bom fim de semana para todos vocês.